A deputada Érica Hilton foi eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. A eleição dela provocou muito debate nas redes sociais. Críticas são do jogo democrático, mas ameaças de agressão, comentários transfóbicos são crimes e devem ser punidos. Isto posto, a coluna recebe hoje Érica Hilton para conversar aqui com a gente. Muito obrigado, deputada, pela sua participação. Obrigada eu, Paulo, pelo convite. Eu queria começar perguntando justamente sobre a questão que dominou os debates nas redes sociais nos últimos dias. Uma mulher trans pode representar o direito de todas as mulheres numa comissão tão importante como essa? Claro, não à toa nós estamos lá, indicada pelo meu partido para ocupar esse lugar, assim como uma mulheres não trans também nos representou em outros momentos, né? A questão de sermos mulheres trans não impede que nós tenhamos uma visão global sobre quais são as urgências das políticas públicas. O debate do ponto de vista político, ele percorre este caminho. A gente precisa entender quais são as prioridades, quais são os projetos para dar dignidade, proteção, assegurar direito às mulheres. Qual é a incapacidade de uma pessoa trans poder discorrer sobre essa matéria? Porque uma mulher não é uma pessoa trans, é uma mulher trans que experimenta o que é ser mulher na sociedade, política, socialmente, etc., não pode estar neste lugar. Porque biologicamente não cabe esta colocação. Mas será que o tempo todo nós estamos na Comissão das Mulheres discutindo características biológicas? Será que as matérias que estão sendo colocadas lá, elas são de teor biológico? E se porventura nós chegarmos a um consenso e a um entendimento de que talvez haja uma matéria que a minha falta de experiência biológica não permita que eu possa tratar do tema, nós temos 3 outras deputadas eleitas na chapa. A deputada do PSD, a deputada do PP e a deputada do PT, né? Todas deputadas, mulheres que podem também ir lá e fazerem a condução dos trabalhos. Então, essa confusão polêmica, ela nada mais tem do que um intuito de fortalecer o ódio e a violência contra as pessoas trans. Porque, inclusive, essas mulheres estão sendo chantageadas, ameaçadas, coagidas por homens dos seus partidos, e isso não gera um incômodo por parte daquelas ou daqueles que dizem que uma parlamentar transexual, mulher transexual, não pode ocupar uma cadeira da presidência da Comissão de Defesa do Direito das Mulheres. A senhora chegou a receber ameaças depois da sua eleição para a comissão? Sim, recebi ameaças, xingamentos, insultos, violência. Tem sido dias bastante difíceis, né? Porque acho que é o peso de fazer história. Como foram essas ameaças? Eu acho que as ameaças, elas vão pro mesmo caminho. Matar, arrancar a cabeça, fazer não sei o quê, mas isso não é uma novidade na minha trajetória política. Isso não é uma coisa que acontece porque eu fui eleita presidente da Comissão da Mulher. Isso ganha mais força. Isso se intensificou nos últimos dias. Isso se intensifica nos últimos dias. Mas vem nesse caminho de ameaçar, de dizer que vai matar, de dizer que vai violentar, de dizer que vai estuprar, de dizer que vai não sei o que lá. São inúmeros relatos, uns piores do que o outro, outros mais bobos, outros de pessoas extremamente só ali querendo fazer uma gracinha, outros que nos chamam a atenção porque a gente precisa saber qual é o nível de profissionalismo dessas ameaças. Todas são sempre encaminhadas às autoridades, à polícia, mas elas ganham... A senhora já tomou essas providências de acionar os órgãos de investigação? Eu sempre faço. Sempre que as ameaças chegam, elas são destinadas. Sempre que eu recebo ameaças, a polícia é notificada. Há uma série de inquéritos. Isso já é uma postura do meu mandato. Tem ameaças, claro, há graus e níveis de ameaças, né? Como a gente recebe muitas ameaças e dos mais variados tipos de ameaça, há aquelas ameaças de graus muito sérios e há aquelas que a gente percebe que é o comportamento de pessoas na internet querendo criar medo, querendo desestabilizar emocionalmente. Aí não vem ameaça, mas vem ataques racistas, transfóbicos, etc. Então há no meu corpo técnico uma parte jurídica que já faz essa análise da violência e entende o que precisa ser encaminhado, o que vale a pena desprezar, para quais órgãos encaminhar, de que maneira fazer, o que demanda ações judiciais. Isso já é uma prática, porque mesmo não presidindo a Comissão das Mulheres ou qualquer outra comissão, o meu mandato, o meu corpo, a minha presença na política, ela é incômoda. Ela é incômoda, ela é atacada constantemente, porque ela significa uma ruptura de um lugar de exclusão, de marginalidade, de abandono das próprias políticas públicas. Só que quando a gente consegue alguns feitos
isso tende a ficar ainda mais caloroso. E ainda mais com essa onda de ódio tão grande, né? Legitimada pelo discurso de proteção. Então, sim, houve um acaloramento, um acirramento disso, mas isso já é algo que acontece normalmente. É difícil usar essa palavra, né? Normalmente. Normalizar uma situação de ameaça, mas né? É Não comum, deveria ser enfim, né? normal. É difícil dizer normalmente nesse contexto. Deputada, críticos da sua atuação parlamentar costumam dizer que a sua atuação é muito voltada para a pauta identitária, né, que é a questão, né, dos direitos das pessoas trans, de homens e mulheres trans. E falam assim, ó, tudo bem, ela representa uma pauta muito bem definida, mas em relação à pauta mais ampla de todas as mulheres, não só as mulheres trans, de todas as mulheres, o que a Érica fez até o momento? Críticos da sua atuação dizem. Eu queria dar a oportunidade de dizer, seja no âmbito legislativo, no âmbito da sua trajetória pessoal, o que a senhora já fez que credencia estar nessa posição tão importante que a senhora está ocupando hoje, não apenas para a população trans, mas de uma forma mais ampla. Eu poderia passar a nossa entrevista inteira citando alguns casos, algumas propostas, algumas leis aprovadas, inclusive, mas As leis. Mas me choca, eu vou falar dessa matéria, me choca muito dizerem que eu sou identitária, quando sou autora, por exemplo, de uma matéria que discute as questões trabalhistas no Brasil, que afeta na maior parte das vezes as mulheres que são mãe, as mulheres que têm que fazer jornadas exaustivas, as mulheres que deixam os filhos em casa para poderem trabalhar numa escala 6x1, como é que eu não tenho pautas? Eu sou autora do projeto que prevê distribuição de absorvente a mulheres e meninas em estados de crises climáticas. Então, no momento da crise, é preciso que haja segurança menstrual para essas crianças, para essas adolescentes e para essas mulheres que perdem tudo, perdem as suas casas. Eu sou autora do projeto de lei que já está sancionado, que é a não discriminação das mães nas ciências, porque a gente sabe que as bolsas científicas, elas acabam tirando mulheres que engravidam das disputas. Eu tenho uma lei aprovada, sancionada pelo presidente da República, que diz é proibido discriminar mulheres por terem sido mães, por terem engravidado, as mães cientistas, mulheres na ciência e uma série de outras proposições que discute dignidade menstrual, que discute violência doméstica. Sou autora da lei que pede não é uma indenização, é uma espécie de bolsa, digamos assim. No projeto está uma outra nomenclatura, mas auxílio. É uma bolsa... Auxílio, obrigada. Auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica. Sou autora do projeto que pede a priorização nos programas públicos para as mulheres que façam deslocamentos climáticos, então que precisem sair dos seus bairros ou de suas cidades, ou até mesmo de seus estados, por conta das crises climáticas. Tenho projetos que tratam da questão do fortalecimento da violação dos discursos Red Pill, na verdade, do fortalecimento da desmonetização, né? Desmonetizar os discursos misóginos e Red Pill nas redes sociais. E como eu te disse, eu poderia passar a maior parte do nosso tempo, da nossa conversa, citando inúmeros projetos de minha autoria. Sou autora do projeto de lei de trabalho digno para a população em situação de rua, que na maior parte são mulheres também, mulheres que são assistidas e mulheres que são protegidas. Enfim, eu tenho credenciais suficientes para debater o tema das mulheres, mais do que muitas mulheres que se sentem autorizadas a dizer que eu não posso estar naquela cadeira porque não tenho vulva ou porque não tenho qualquer outra parte do corpo humano. A gente vai entrar nesse comentário até que foi feito pelo apresentador Ratinho, a gente vai entrar nesse assunto também para ver, né, a sua resposta às coisas que ele falou. Agora, então tá aí. Agora, tá respondido. Tá respondido. Ótimo. Tá respondida a questão da atuação, né, como foi colocada. Eu queria saber as suas prioridades também, né, para esse ano legislativo, à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Já tem uma pauta estabelecida, quais vão ser as prioridades neste ano de 2026, que é um ano enxuto, né, que tem eleição, tem Copa do Mundo, então tudo fica um pouco mais difícil de andar. Mas nós vimos hoje que a gente vai precisar desenhar a pauta conjuntamente com o colegiado. A gente vai precisar fazer o desenho da pauta junto com o colegiado da comissão para que a gente consiga andar com a pauta. Obviamente, sem sombra de dúvida nenhuma, e eu acho que todas as deputadas concordam com isso, a prioridade da Câmara e da Comissão das Mulheres tem que ser a proteção das mulheres. Nós estamos vivendo uma epidemia de feminicídio, nós estamos vivendo um aumento da violência doméstica, da cultura do estupro e de uma série de violências praticadas contra as mulheres.
né, uma valorização do discurso misógino, do discurso red pill, do discurso que tratam as mulheres como se fossem lixos na sociedade. E a gente precisa dar uma resposta a esse tipo de crime. A gente precisa garantir que todos os projetos que estejam ali para serem discutidos tenham prioridades. As mulheres precisam de proteção, as mulheres precisam de segurança, as mulheres precisam de dignidade, as mulheres precisam de tempo de descanso. Não é uma matéria que vai estar na Comissão das Mulheres especificamente, mas nós vamos trabalhar o fim da 6x1, porque é uma política também para as mulheres que não tem nada de identitário, né? Esse discurso do identitário, ele é um discurso para tentar reduzir, para tentar minimizar, para tentar diminuir a minha capacidade de, mesmo sendo mulher, de mesmo sendo negra, de mesmo sendo trans, ter tido a capacidade de debater os mais variados temas. E quando eu te trouxe matérias, por exemplo, para as mulheres, eu não citei matérias do ponto de vista ideológico, porque eu poderia, por exemplo, ter falado do meu projeto de lei que dá licença maternidade no caso de duas mulheres mães, que as duas possam ter direito à licença maternidade. Mas eu trouxe outras temáticas que mostram que isso é simplesmente um discurso para me endemonizar, para me tratar como alguém que não pode fazer o trabalho que eu faço. Então a nossa prioridade na comissão, sem sombra de dúvida, vai ser a proteção das mulheres, a dignidade das mulheres e o enfrentamento de todo discurso de ódio, de todo discurso misógino que tá nas redes sociais, mas não só. Tá na vida das mulheres, tá no noticiário todos os dias, tá na morte. E esta tem que ser a prioridade da comissão. Não os discursos fantasiosos, não o que é, o que não é. Vamos falar do que é sério. Vamos falar do que as mulheres brasileiras estão esperando. Vamos falar daquilo que dá resposta aos problemas que as mulheres estão enfrentando. E elas não estão preocupadas com essas temáticas ideológicas, com essas temáticas eleitoreiras. Porque essas pessoas não estão fazendo isso porque elas têm uma preocupação pura e genuína. Elas estão fazendo isso porque elas querem polarizar ainda mais a sociedade. Falando em questão ideológica, tem um assunto que... Vou até inverter a ordem aqui das perguntas, mas como foi abordado agora pela senhora, a questão da linguagem de gênero. É uma questão que muitas pessoas da própria esquerda dizem que é uma pauta que mais atrapalha do que ajuda a esquerda em alguns momentos. Porque o Congresso, por exemplo, é um Congresso conservador, a gente sabe que o Congresso é reflexo do país, né, que elegem os seus representantes, e tem muitos deputados da esquerda que acham que é uma pauta que mais atrapalha do que ajuda. A questão de linguagem neutra, né? Todes, coisas assim. Como você avalia essa questão? É uma pauta importante ou que deve ficar em segundo plano? Eu vou responder a sua pergunta te perguntando, nós estamos debatendo isso no Congresso Nacional? A proposta sobre essa matéria? Alguém está tratando dessa matéria? Atrapalha no quê? Se esse é um debate legítimo da sociedade, a língua é viva. Ela se transforma o tempo todo. Agora não há matéria sobre esse tema. Esse debate não está colocado nas instituições brasileiras. Esse debate está sendo feito pelos movimentos, pelas pessoas, e eu acho ele extremamente legítimo. Obviamente que deve ser feito com cuidado, com responsabilidade. A língua é uma coisa com as pessoas estão... Ninguém usa a língua culta, norma portuguesa da maneira como a defende. Mas tem um apreço quando se fala em garantir uma maior inclusão. Só que isso não existe. Isso não está sendo debatido. Qual é o projeto? Qual é a proposição? Em qual comissão tramita qualquer matéria que trate de linguagem neutra? Chegou a haver no começo do governo, mas foi bem no começo do governo Lula, discursos em ministérios e tal, nos quais a linguagem neutra chegou a ser incluída e tal. Teve também na campanha do Boulos, também aquela famosa questão do hino nacional, do Guilherme Boulos, durante a campanha. Aquilo não foi uma questão de campanha do Guilherme Boulos. Não, foi durante a campanha. Mas foi um erro completamente. Foi um erro? Foi um erro, claro. Aquilo não havia sido, não estava colocado, não era para ter sido daquela maneira, não era para ter sido, não era um pedido do governo, do candidato, do Boulos, que estava colocado ali. Que foi no hino nacional. Exato. Ali. Isso daí foi um equívoco grande das pessoas que estavam ali, que foram convidadas para fazer e acharam, porque como é uma pauta do movimento e ela é legítima. Ela é uma pauta de dizer, nós gostaríamos, enquanto sociedade, assim como nós não usamos mais voz-me-ser e nós mudamos a maneira de se tratar, nós gostaríamos de que esse debate ganhasse um espaço para ser discutido. Qual é o problema de debater? Qual é o problema de discutir inclusão? Agora, não é porque esse debate acontece que ele é um debate que enfraquece a esquerda,
Nós não estamos discutindo isso. Essa matéria não tem propostas, não tem projeções. Eu acho que esse debate ele é legítimo, mas ele tem que ser feito com cuidado, porque ele tem um potencial, sim, de afastar mais as pessoas, porque elas primeiro precisam compreender do que se trata. Eu acho que é um debate que tem que ficar no seio da sociedade, que tem que pertencer aos movimentos, tem que acontecer com parcimônia, com tranquilidade, com calma, e ficar ali até ele estar maduro para virar qualquer outra coisa. Agora dizer, se debate atrapalha em qual sentido? Essa é a pergunta que fica. Até do ponto de vista, com as pessoas da esquerda com quem eu converso, que têm essa opinião, eles dizem até do ponto de vista eleitoral, assim, que afasta a esquerda da realidade do Brasil. Segundo pessoas da esquerda, do próprio PT, com as quais eu conversei, que tem uma visão nesse sentido, que acaba afastando um pouco o eleitor. Acho que tem uma delicadeza, mas eu volto a dizer, do ponto de vista das instituições, isso não está em debate. Agora, do ponto de vista de como é que nós percebemos e sentimos isso na sociedade, volto a dizer que tem sim uma delicadeza. É preciso tomar cuidado, porque as pessoas num país com alto índice de analfabetismo, as pessoas não sabem usar a língua que já está estabelecida. Você apresentar uma proposta de linguagem, não só por conta do analfabetismo e do não uso da língua, pelo preconceito, pela vontade de não e etc., é uma delicadeza que, por isso eu digo, tem que ser feito com cuidado, tem que ficar onde está, no seio dos movimentos sociais, trabalhando, apurando e entendendo. E esta não é uma urgência latente do movimento. Ou seja, é algo para amadurecer, mas que não é para já ser levado. Exato, exato. Até porque não é uma prioridade num país que ainda trata uma deputada como eu tenho sido tratada nos últimos dias. Não é prioridade em um país que marca o corpo de uma mulher trans com o símbolo da suástica. Não é uma prioridade em um Brasil que estupra, que violenta, que arranca coração, que estupra corretivamente homens trans, mulheres lésbicas. Não é uma prioridade. Nós estamos amadurecendo uma discussão numa outra esteira. A nossa prioridade é segurança, a nossa prioridade é moradia, a nossa prioridade é participação democrática nas instituições de poder. Essas são as agendas que nós estamos tratando. Esse é um debate que existe, está colocado por parte do movimento, tem que ser tratado com cuidado, calma e responsabilidade, mas não está colocado nos debates institucionais, das políticas públicas, etc. Em relação ao episódio envolvendo o apresentador Ratinho, que disse que a senhora não é mulher por não ter útero. Se a senhora tomou medidas judiciais e tudo mais, se a senhora encontrasse com o apresentador Ratinho hoje, agora aqui na sua frente, o que a senhora falaria para ele? Nada. Não diria nada, porque eu acho que existem limites do diálogo, né? Eu acho que quando você vai a um programa de televisão em rede aberta, uma concessão pública, num horário de alta audiência, não me parece que é o caso do programa dele, né? Porque parece que a audiência não tem sido muito boa. É um programa que já está um pouco obsoleto, ultrapassado, mas você vai a um programa que está na televisão, na TV aberta, e você se sente autorizado a, primeiro, ir para o campo da política, não só dar uma opinião, mas agredir uma parlamentar, né? Porque você dizer que uma pessoa não é mulher porque ela não tem útero, é você violar várias mulheres que também não têm útero e são cisgêneras. É você violar mulheres que não menstruam e ainda fazer isso com cunho misógino, dizer, para ser mulher tem que ficar chata 3 dias. O apresentador é agressivo, o apresentador incorre em crime, mais de uma vez ele sempre tratou as mulheres com um tom de menosprezo. Há inúmeros episódios de comportamento machista, há episódios de comportamento racista. É que dessa vez ele mexeu com uma mulher grande, uma mulher que mobilizou a sociedade, uma mulher que fez com que as pessoas se indignassem, não só as pessoas dos movimentos sociais, artistas, pessoas da intelectualidade que se indignaram, porque você não pode aceitar que a opinião, ela esbarre na violência, que ela acirra ainda mais o ódio. Ele poderia ter dado a opinião dele, dizer, olha, eu não concordo, eu não acho que a deputada Erika Hilton possa representar, porque uma mulher trans pode não ter essa e essa credencial. Agora, ele não poderia se sentir autorizado para fazer um discurso irresponsável, ridicularizar, fazer caricatice da identidade de pessoas trans e resumir tudo há uma questão biológica quando várias mulheres cisgêneras não correspondem a essa expectativa biológica. E aí eu acho engraçado, porque a gente vai entrando nas dicotomias e porque agora tudo é biologia. Vamos clamar a biologia, como se ser mulher fosse apenas biológico. A questão política, social, econômica, cultural, filosófica do ser mulher, nós iremos ignorar. Porque agora, para atacar a deputada Erika Hilton, mulher é biológico. Mas aí vocês vão perguntar para essas pessoas, quem criou o mundo? Deus. Deus criou o mundo. A ciência diz que não. A biologia diz que não. Foi o Big Bang, a explosão que fez o mundo. O que vale? Quando vale? Quais discursos se sustentam de pé? Porque agora
convém dizer que o que é certo, estrito e deve ser levado às últimas consequências é a biologia. Que mulher é só biologia. O que é lamentável, o que me parece mesquinho, pequeno. Mas aí se você pergunta quem criou o mundo, aí não é a biologia. Abandona e menospreza o que diz a ciência. Então a gente percebe que nesse discurso do apresentador existe apenas uma única intenção: agredir, ridicularizar e acirrar ainda mais a violência. Nós não podemos permitir que um apresentador use o seu programa para jogar lenha, para jogar gasolina em cima de uma violência. Deputada, a senhora afirmou agora que a colocação, a própria dúvida que ele bota é sobre Ser a senhora assumir, não, sobre a senhora assumir o cargo de presidente da Comissão de Mulher. Não é sobre isso. Exatamente, é isso que eu vou falar. Deixa eu só concluir aqui. Que essa questão, essa dúvida que ele coloca é uma dúvida pertinente, que está dentro do campo político, só que a gente vive ainda numa sociedade muito preconceituosa. Qual é o limite, o limiar, para as pessoas entenderem também, entre a crítica política que... mas como que a Erika Hilton pode representar as mulheres? Essa é uma crítica política parlamentar válida. Qual é o limite de onde a crítica parlamentar vira a chave para transfobia, para um comentário criminoso? Qual é esse limiar? Eu acho que o limiar é quando você parte para a ridicularização, é quando você parte para a negação da identidade, é quando você quer afirmar qual é a identidade do outro, é quando você cita características físicas, é quando você ridiculariza, quando você nega a identidade, quando você ridiculariza, quando você faz da pessoa uma caricatice, já não é mais opinião, é preconceito, é ódio. Quando você se sente autorizado pelas suas crenças e os seus valores a dizerem que uma pessoa é o que não é ou não era alguma coisa e a partir daí você faz piada, você debocha, você desumaniza, já não é mais crítica política pertinente. É legítimo questionar. Você questionou. Tem projetos? Quais são os projetos para além da questão? É legítimo ter a dúvida para perguntar, gente, será que a deputada Erika Hilton, com a vivência, com a vida que tem, etc., conseguirá? Porque eu também posso questionar, será que uma deputada branca, elitizada, que nasceu cheia de privilégios e etc., tem capacidade de ocupar a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres e representar todas as mulheres? Porque agora usam um discurso, você não me representa. Mas quem representa todo mundo? Será que elas acham que elas me representam? Será que elas acham que as mulheres trabalhadoras, as mulheres rurais, as mulheres das favelas se sentem representadas por aquelas narrativas? Nós não estamos em um ambiente onde, por ser uma mulher biológica que senta na cadeira da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, automaticamente todas as outras mulheres estão representadas. Isso não existe. Eu não vou representar todas as mulheres, como outras mulheres que sentaram lá também não vão representar todas as mulheres. E eu posso questionar esse ponto, para dizer, será que essa vivência consegue dar conta de tocar? E a gente sabe que muitas vezes não consegue, porque passa a fazer uma análise a partir daquilo que se quer, daquilo que se acha relevante. Agora, eu não posso ir lá e ridicularizar uma mulher que está lá, elitizada, branca, cisgênera, com todos os privilégios e etc., só porque eu tenho uma questão e uma dúvida política sobre ela. Porque quando eu passo desse limite, eu vou para agressão, eu vou negar a identidade dela, aí já é crime. Aí eu já tô saindo de um espectro de questionar, de perguntar, e já estou indo lá expor ela ao ridículo, atacar a imagem dela, incitar a violência contra ela. Qualquer coisa que incite violência e ódio contra qualquer grupo social já não é mais opinião política. Em relação a esse episódio todo envolvendo o Ratinho e a outros também ataques que a senhora sofreu ao longo da sua trajetória política, a senhora tem recebido apoio do governo Lula? E de que forma? Olha, eu acho que eu recebi em inúmeros momentos apoio por parte do governo. Acho que nesse momento a gente ainda nem conseguiu muito organizar, né, conversas e etc. para dizer há algum nível de apoio, mas em muitas outras instâncias eu acho que uma sinalização importante foi pelo menos o recebimento por parte dos ministérios da telecomunicações, da ação que eu movi pedindo a suspensão. Eu reconheço isso como um apoio. Não sei, só foi um pedido de abertura de investigação, mas isso poderia ter parado. Para remoção do programa do ar e, na verdade... do programa do Ratinho do ar. A gente pede isso, mas o caminho primeiro é se investigar se há ali objeto concreto que se sustente e etc. Acho essa uma sinalização bastante positiva. Por óbvio, essa... Pode. Só fazer um questionamento aqui. Uma dúvida que surgiu agora, aqui na minha cabeça, a gente está aqui conversando. Claro. Teve esse comentário do Ratinho, né, que a senhora tomou as providências e tudo mais. Em vez de pedir
a concessão, né, para que não passe mais o programa do Ratinho, para interromper a exibição do programa, não era melhor, não seria mais correto fazer uma ação contra ele, cobrando uma indenização pesada? Nós fizemos todos os caminhos. Isso, mas a questão de tirar a concessão do programa do ar, enfim, aí não entra também um pouco na questão ali do tipo de uma medida muito drástica num primeiro momento? Caberá às instituições responder se é drástico ou não é drástico. Eu me senti agredida, eu me senti violentada, eu me senti ridicularizada, eu senti a minha imagem manchada e tomei todas as medidas que achava cabíveis. Tomei as medidas direcionadas ao apresentador, tomei as medidas pedindo para que o SBT fizesse uma retratação e tomei as medidas para que, caso isso não aconteça, a suspensão do programa também seja... As pessoas precisam sentir, Paulo. As pessoas precisam sentir. Não dá mais pra gente ficar acuada, ficar recebendo tamanhas violências e ter medo de que a nossa reação à violência seja interpretada como muito radical, muito agressiva e etc. É preciso dar resposta da mesma medida. Quem mede o tamanho da agressão que foi cometida contra mim? Quem mede os impactos da violência que foi praticado contra mim? Isso é difícil de medir, mas fácil medir as minhas ações com relação à emissora, ou apresentador, ou ao próprio programa, porque até então a emissora nós não trouxemos para essa discussão. Eles se posicionaram em relação a esse episódio, enviaram algum comunicado para a senhora? A emissora que eu digo, Sim, né? Como é que foi enviaram esse comunicados contato? públicos, enviaram comunicados através da minha assessoria, fizemos conversas ao telefone, né? Teve conversa por telefone, então? Fizemos. Poderia detalhar um pouquinho desse papo, como é que foi? Acho que essa conversa fica no âmbito dos bastidores, né? Mas tivemos conversa, tivemos nota pública e há um diálogo muito saudável, me parece, por parte da emissora com relação à equipe jurídica e etc. e tudo mais, né? Não vejo muitos avanços, não me parece que estamos conseguindo avançar da maneira como nós gostaríamos de ter avançado. Qual seria essa maneira de avançar na sua concepção? Talvez uma retratação no próprio programa, né? A emissora tomando para si essa responsabilidade, dizendo, não, olha, sim, extrapolou os limites do respeito, extrapolou o limite da crítica política, vamos tomar alguma medida? Eu não sei, eu não trabalho, eu nunca tive uma emissora de televisão, não sei quais são as medidas legais que uma emissora pode tomar, mas me parece... E aí tem umas questões... Não houve retratação, né? Ele reafirmou, pelo contrário, o apresentador Ratinho, ele reafirmou o que disse depois do episódio. Exato, ele fez um vídeo dúbio, né? Que parecia pedir desculpa, dizer que não tinha nada contra pessoas trans, mas um vídeo muito difícil de ser entendido. A palavra dúbio é a palavra que mais cabe a essa afirmação. Muito fruto, eu acho, que das pressões sociais, né, que vem acontecendo. Isso foi ruim para a imagem da emissora. Isso foi ruim porque a opinião pública se manifestou. De um lado, muita gente aplaudiu e achou lindo, mas do outro, muita gente rechaçou. Do outro, muita gente disse isso é inaceitável. E isso ganhou mais força do que os apoios, né? A ponto de a emissora precisar se dizer, a ponto de, mesmo a contragosto, me parece, quando eu vejo aquele vídeo, ele vir a público dizer que não tinha nada contra pessoas trans. No Metrópole, no dia seguinte, ter dado uma exclusiva e ter pedido desculpa. Peço até desculpa, deputada, porque não tive... Isso não é vontade. Ele não fez isso porque ele se conscientizou do que ele queria. Ele fez isso porque ele percebeu que ele passou do tom e que o passar do tom dele gerou uma reação. Porque quando ele fazia isso com as meninas auxiliadoras de palco, com as pessoas que estavam ali, tudo bem, era uma piada, todo mundo ria, aquelas meninas não estavam popularizadas, né? Agora ele mexeu com uma parlamentar relevante, uma parlamentar com presença na rede social, uma parlamentar que é muito atacada, mas que também é muito respeitada. E isso gerou uma necessidade de se colocar. Mas colocou de uma maneira muito insuficiente do ponto de vista da agressão do que foi colocado. O SBT emitiu um comunicado público dizendo, né, que as declarações do apresentador Ratinho não representavam posição da emissora, né? Próximo assunto, a questão do seu visto diplomático nos Estados Unidos, quando teve aquele episódio que o governo Trump, o governo dos Estados Unidos, emitiu o seu visto diplomático com um nome masculino. E aí não, o gênero só, mudou o gênero. O nome era o mesmo. Mudou o gênero para masculino e teve a questão que a senhora acionou a ONU, acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
Como é que estão essas tratativas e a própria questão do seu visto? Em que pé que está? Olha, o meu visto, o Itamaraty me deu um passaporte novo para que eu não precisasse mais andar com aquele passaporte. Veja o que está acontecendo. Já tem um passaporte novo com o gênero... É que, na verdade, eles só mudaram o gênero no visto, né? No carimbo. Eles não mudaram no passaporte. Mas eu não queria um carimbo no meu passaporte com aquela tamanha violência. Então, eu pedi a emissão de um novo passaporte, né? Então, o meu passaporte antigo está guardado, porque também há vistos de outros países, mas o meu passaporte novo está dado. Essa foi a maior medida que nós conseguimos chegar. Um mundo sem guerra. A ONU precisaria se manifestar em outras instâncias, não só na violência que eu sofri. Tem uma violação de direitos humanos, tem gente inocente morrendo, tem guerra por todos os mundos, e a ONU me parece com uma incapacidade de conseguir dar uma resposta à sociedade. Está debaixo do guarda-chuva fascista de Donald Trump, alinhado com Israel. Então eu acho que a conjuntura global, né, o direito internacional que foi rasgado, cuspido e qualquer outro adjetivo para descrever isso, acabou empantanando qualquer tipo de resolução a esse problema, que não é pequeno, mas perto do ponto de vista de tantas outras problemáticas que têm acontecido relacionadas aos Estados Unidos, e nem a essas não é possível dar alguma resposta que proteja as pessoas, que garanta a soberania dos países, né, que tire essas taxações absurdas, né? Nós, então, entendemos que nós teríamos como caminho não ir aos Estados Unidos, né? Não ir enquanto houver um governo fascista, autoritário, transfóbico e antidemocrático ocupando aquele espaço. E rever o meu visto o meu passaporte, retirando aquele visto, era alguma das medidas que nós poderíamos adotar. Então a senhora não pisa nos Estados Unidos enquanto Trump for presidente? Não tem como eu pisar nos Estados Unidos, né? Para eu pisar nos Estados Unidos, eu preciso abrir mão da minha identidade, de eu abrir quem eu sou. Então não há a menor possibilidade de eu ir nos Estados Unidos. Até porque tem sido bastante ameaçador, perigoso estar nos Estados Unidos. O Trump, que prometeu não entrar em guerras nenhuma, surgiu com guerras do nada, que nem os próprios apoiadores dele apoiam, e colocou a situação num lugar muito tenso. Qual a posição que a senhora acha que o Brasil tem que adotar em relação ao Trump? Porque no governo há pessoas que falam que é importante manter uma relação estratégica, porque tem uma relação comercial muito forte. Tem outros que falam, não, tem que romper, porque o Itamaraty é contra, por exemplo, o que o Trump tem feito no Irã. Qual a posição que a senhora defende de Lula, que Lula exerce em relação ao governo Trump? A que ele já vem exercendo, a diplomática. Aquela de ser diplomático. É isso que precisa ser feito. O presidente Lula já vem sendo diplomático, conseguiu inclusive superar tudo aquilo que o bolsonarismo orquestrou contra o Brasil, né? Um ex-empresário frustrado, um ex-deputado frustrado, vai aos Estados Unidos, tenta articular umas sanções absurdas contra o seu próprio país, e o presidente Lula, com a diplomacia, vai lá, derruba essas sanções e consegue manter um nível de equilíbrio com o presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump é um homem completamente desequilibrado do ponto de vista. E não tem muito como o Brasil querer ficar comprando brigas o tempo todo com o presidente Donald Trump. Então eu acho que o presidente Lula é um diplomata e tem que seguir o espírito diplomático. Ainda falando de Trump, uma das primeiras decisões dele ao assumir o novo mandato na Casa Branca foi assinar um decreto que proíbe mulheres trans de competirem no esporte por equipes de atletas femininas, dizendo que não há ali uma igualdade de força, né, enfim. Qual a avaliação da senhora sobre esse quesito? Olha o que acontece quando uma deputada trans é eleita presidente da comissão. Tudo que acontece tem um efeito, né, na base. Esse ódio todo, que já é histórico, estrutural da sociedade, ele é ainda mais forte quando governos como, por exemplo, o de Donald Trump assumem e de maneira descarada praticam atos como esse. O Comitê Olímpico Internacional já tem uma base histórica, assim, exaustiva, enorme sobre essa matéria. Quais são os parâmetros biológicos, fisiológico, já que se gosta de usar tanto isso. Você percebe o quanto é hipócrita? O quanto não se sustenta? Porque vamos rogar a biologia para negar o direito da deputada Erika Hilton. Mas quando a ciência diz, olha, se estiver sobre essa taxa de massa muscular, de estrogênio, de testosterona, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a paridade... Aí não, dane-se o que disse a ciência. Né? Quando o Donald Trump faz isso, ele faz o que ele é, negacionista.
Ele nega o aquecimento global. Ele nega que nós precisamos reduzir os combustíveis fósseis. Ele toma posse dizendo, vamos perfurar, baby. Nós estamos no Brasil onde as pessoas acreditam em terra plana. Ou pelo menos acreditavam, não ouvi mais essa tese. Talvez eles se convenceram de que a Terra não é plana. Isso é rasgar a ciência. Isso é valorizar o discurso negacionista. Não importa. E aí é bom quando nós fazemos o paralelo, porque esses que apoiam, né, essa demonização da minha eleição à presidência são aqueles que apoiam o governo de Donald Trump, porque por consequência apoiam o governo do ex-presidente, agora presidiário, Jair Bolsonaro, né? E eles clamam e rogam a biologia. Só que a biologia diz que dentro de parâmetros médicos, clínicos, pessoas trans que atenderem a essa correspondência podem competir de igual para igual. Não se trata de biologia. Não se trata de respeitar a ciência. E aqui eu já dei mais de um exemplo. Estou te trazendo mais um. Deixa eu me perguntar. É não garantir que pessoas trans tenham nada. Não pode ir no banheiro, não pode ir nos esportes, não pode presidir comissão, não pode nada. No máximo, sabe o que pode? Fazer debate identitário. Fazer ali, ficar ali no seu lixinho, falando aquelas coisinhas que todo mundo espera que você fale, tratando de pautas estereotipadas. Tá ótimo, a gente vai tolerar. Não pode querer mais do que isso. Deputada, para quem não um profundo conhecedor do tema, quanto tempo demora, por exemplo, nessa questão do esporte, para uma mulher trans que inicia o processo chegar a essas taxas? Quanto tempo demora mais ou menos esse processo? Eu acho que primeiro um médico endocrinologista poderia responder isso com muito mais precisão do que eu. E é muito variado, porque vai depender da faixa etária, vai depender do estilo de vida dessa pessoa. Eu tô perguntando de curiosidade mesmo. Vai depender. Eu acho que eu não tenho condições técnicas, né? Eu não tenho formação técnica para dizer. Eu conheço a decisão do Comitê Olímpico Internacional que tece sobre isso, mas eu entendo que a partir dessas decisões existem características que é genética, que é com quanto tempo, qual é a faixa etária, com quanto tempo a pessoa praticava ou não praticava esporte, lá. Tem uma série de variáveis que vai dizer qual é o tempo em que cada pessoa vai precisar levar para conseguir estar equiparada a essas taxas que equilibram força, que equilibram velocidade, que equilibram uma série de questões que são do corpo, não são do gênero. São do corpo. E se você tem mais força, ou se você tem mais agilidade, porque talvez você tenha mais testosterona, então é preciso reduzir testosterona. Se isso gera desigualdade, e aqui eu estou trazendo a testosterona, um hormônio muito mais comum, mas pode haver outras condições, né, no debate endocrinológico, é preciso corrigir, é preciso administrar hormônios para que isso ocorra. E isso tudo é feito no microscópio, isso tudo é feito com ciência. Não é a deputada Erika Hilton, de esquerda, identitária, como fui chamada pelos meus opositores, que está dizendo isso. Eu não tenho capacidade, eu não produzo ciência sobre endocrinologia e fisiologia. É a ciência que diz que é possível. Deputada, a senhora manifestou críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Há agora um pedido de prisão domiciliar feito pela defesa dele ao STF. Bolsonaro está internado no DF, está? A senhora acredita que na situação atual a prisão domiciliar seria válida para Bolsonaro ou não? Eu acho que isso quem precisa avaliar é o Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal é quem tem as competências, as condições e as capacidades de dizer se uma pessoa deve ou não ir para uma prisão domiciliar não é um debate político. Obviamente nós estamos vendo aí toda a movimentação política por parte do filho do ex-presidente e também de toda o seu lado, o seu espectro político. Mas e da esquerda também, que é contra, muitos se manifestam contra a domiciliar. Eu não vi ainda, eu confesso que eu não vi essas manifestações. Por isso não citei, mas não duvido que tenha. Não duvido que tenha. Eu não as vi ainda. Mas eu não acho que essa é uma discussão que é política. Eu acho que essa é uma discussão jurídica. Essa é uma discussão técnica. É possível? As condições, a idade, o que os médicos afirmam sobre o seu estado de saúde permite ali uma jurisdição que a autorize, que crie esse... Se tiver... Eu não vou ficar gritando aos quatro ventos, que é técnico. Quem é especialista para fazer essa discussão? Não sou eu, né? Não sou eu. Se o ex-presidente tem todas as credenciais para ir a uma prisão domiciliar por questão de idade, por questão de saúde, por sei lá eu, ler lá eu qual é a questão que tem, eu acho que ele
deve ter assegurado o seu direito. Agora, é claro, a gente nunca vai poder esquecer, porque isso sim é político, o quanto muita gente é desesperada durante a pandemia, pedindo oxigênio, pedindo equipamento, pedindo vacina, e o presidente ia no cercadinho e ironizava, dizendo que não era coveiro, ironizava, brincando que estava com falta de ar num momento tão crítico da nossa história, né? Não me parece que ele teve a mesma sensibilidade com as quase 600 mil pessoas que foram enterradas por um processo de retardamento nas medidas que poderiam ser precisas. Mas a gente não pode ser movida por vingança, por rancor, por ódio, etc. O debate é técnico. Tem credenciais para isso? Tem condições técnicas? Encaminha. Caso Master, Alexandre de Moraes e Toffoli têm condição de permanecer no STF? Olha, Alexandre de Moraes, eu acho que tem uma situação diferente que precisa precisa se tirar quais são esses rumores. Agora, foi muito ruim tudo isso que aconteceu do ponto de vista da legitimação do Supremo Tribunal Federal, né? E, obviamente, o Supremo foi muito importante no processo de garantia da democracia, né? Teve um papel fundamental e é doloroso ver uma instituição que teve um papel tão importante sendo contaminada por esse tipo de relações delicadas. O ministro Toffoli já disse que não tem condições de fazer esse julgamento. O ministro Alexandre de Moraes deu algumas outras declarações que precisam esclarecer e etc. Eu acho que se há indícios de algum nível... O caso Master é um caso emblemático, é um escândalo sem precedentes, eu diria, né? Uma coisa que vai... Quanto mais você vai cavando, mais baixo você vai chegando, mais nomes você vai tendo, maior é o montante de dinheiro envolvido nessa história. Eu acho que se há alguma suspeição com relação à condução de qualquer ministro que seja, eu acho que em nome do Supremo Tribunal Federal, em respeito à corte, é preciso que os ministros se afastem. É preciso que os ministros digam, não temos condições, tanto não há... o Toffoli quanto o ministro Alexandre de Moraes? Qualquer ministro que possa ter algum nível de envolvimento com o caso ou ser colocado. Agora precisa... Não, sim, deputado, mas eu estou perguntando objetivamente com o que se tem até agora de eu acho informação... que o caso do ministro Toffoli é mais evidente, né? O ministro Alexandre de Moraes ainda não foi dito, era o celular, a mensagem era para o ministro Alexandre de Moraes. Tem que se provar o que está sendo colocado. E eu acho que se provando isso, não tem condições. É importante que se tenha, mas ainda não há uma prova de que houve trocas de mensagens, de que houve mensagens enviadas com visualizações únicas e foram apagadas, que aquele contato era contato do ministro Alexandre de Moraes, né? A gente precisa tomar cuidado ao fazer essa discussão, porque ela é muito delicada, ela envolve muita gente, ela envolve muita coisa. Então eu acho que no caso do ministro Alexandre de Moraes, há ainda que se apurar qual de fato é a relação, se há, se não há relação, se foi, se não foi o ministro. No caso do ministro Dias Toffoli, eu acho que o melhor que se pode fazer é não estar em nenhum tipo de votação, de discussão, se afastar do caso Master. Não, mas não só do caso Master, como do próprio Supremo, ou só do caso Master? Porque do caso Master ele já tem se declarado impedido, ele saiu da relatoria. Exato, eu acho que do caso Master. Aí o Supremo é quem tem que decidir como é que vai criar um código de conduta para os seus ministros. Não cabe a mim dizer. Eu acho que neste caso, só se afastar do caso Master, porque aí também tem que entender qual é a relação, porque... Quais foram as delicadezas? Né? Era só quais crimes? Existiu crime? Existiu ou não existiu? Isso ainda não está colocado, isso não está esclarecido. Então não dá para você dizer que é preciso tirar do Supremo Tribunal Federal um ministro. É preciso se apurar qual era a relação, é preciso se apurar se há ou não há crime. E na sequência, eu acho que havendo crime, não tem como defender a permanência de ninguém em nenhuma instituição. Em relação ao ministro Alexandre, a senhora disse que saiu a reportagem, até publicada pelo Jornal Globo, mostrando ali mensagens, segundo a reportagem, entre o ministro Alexandre e o banqueiro Daniel Vorcaro, e na avaliação da deputada, se confirmada, né, essa troca, essa interação, aí o ministro Alexandre de Moraes teria de se afastar do STF, se confirmada essa informação pelos órgãos do caso, não ainda do STF. Do STF, não, do caso, assim como fez o ministro Dias Toffoli. Se declarou impedido de fazer qualquer tipo de relação com o caso Master, né? E aí, obviamente, o presidente do Supremo Tribunal Federal é quem terá as condições, junto com os demais ministros, de entender, olha, aqui houve crime,
qual tipo de crime que ocorreu, em que instância, e aí se cria quais são as medidas. Porque, por enquanto, não há uma tipificação, né? Há envolvimentos, há uma relação, o que já impede, o que já dificulta a relação. Então, eu acho que se declarar impedido é um primeiro passo. As investigações devem ocorrer como ocorreram, a Polícia Federal, de maneira extremamente imparcial, autônoma, ir investigando, e a partir do que fosse descobrindo, todas as instituições. É que a gente está falando do Supremo Tribunal Federal, mas a gente pode falar de Senado, a gente pode falar de Câmara, né, que está em polvorosa com o debate do caso Master, né? Como é que esses deputados, senadores também vão ser responsabilizados? Primeiro precisa identificar qual nível de relação era, em quais crimes estavam envolvidos, quais tipos de cumplicidade, de conveniência, em quais favorecimentos se deu, para depois, né, é aquilo que já está colocado, a presunção da inocência, o contraditório e uma série de camadas que vai. Por enquanto é só um envolvimento, andou em helicóptero, apresentou uma PEC que favorecia muito ao banco, etc, etc. As investigações estão ocorrendo, é preciso identificar o nível dessas relações, os crimes que ocorreram, e dar a responsabilização para qualquer pessoa. E que se punam todos, né? Seja de esquerda, de direita, de centro, quem tiver lugar. Irregularidade. Esse é o desafio da investigação e até o momento, como a senhora bem falou, a Polícia Federal tem feito um trabalho muito, muito bom nesse sentido e a gente espera que não haja nenhuma interferência nos trabalhos que têm sido realizados de forma muito positiva até o momento. Agora, é inevitável que tanto o caso Master quanto o caso INSS prejudiquem muitos candidatos, a pretensão eleitoral de muitas pessoas, seja da esquerda, seja da direita. Na sua concepção, os casos INSS e Master prejudicam mais o presidente Lula ou o adversário que melhor está nas pesquisas até o momento, Flávio Bolsonaro? Quem é mais prejudicado por essas duas investigações? Eu acho que mais o lado adversário. Primeiro que a gente tem uma Polícia Federal independente que tem feito as investigações sem nenhum tipo de interferência por parte do governo, que é o que nós não víamos, inclusive, no governo anterior, né? Isso fortalece o debate do presidente Lula, do governo, em dizer, é preciso investigar. O presidente Lula disse isso claramente, tem que investigar todo mundo. A própria CPI do INSS que está acontecendo no Senado, que tem o governo ali participando e tudo mais, eu não vejo como é. E quando nós pegamos os nomes envolvidos no caso, as citações, os contatos da agenda, quem pegou carona no jatinho, no avião, sei lá eu de quem, só tem nomes, na sua grande maioria, de direita, centro-direita, dos aliados. É muito chumbo trocado, né? Porque os parlamentares da direita, eles citam, mas teve uma reunião do Vorcaro também com o presidente Lula no Palácio do Planalto e tal. Enfim, são encontros que, como a senhora bem disse, que ainda só o encontro por si só não configura uma irregularidade, né? Então, assim, tem que ir cavando. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque ainda se vê muito chumbo trocado. A questão do INSS, por exemplo, é um caso que os mecanismos que viabilizaram as fraudes começaram no governo passado, no governo de Jair Bolsonaro, mas essas fraudes se avolumaram e se agigantaram no atual governo. Mas foram identificadas nele. E começou a investigação nele. Elas foram ganhando força, elas começam no governo anterior, e se talvez não tivesse mudado de governo, elas estavam aí até agora. Ela só foi possível porque neste governo se permitiu investigar, se colocou um fim a esse. Aumentou? Claro que aumentou, uma crescente. Eles vão se sentindo cada vez mais à vontade, vão ousando mais, e se não há ali uma parede de contenção, a coisa vai. Anos, 10, 8, daqui 20 anos se descobriria. Mas o governo teve a responsabilidade, os órgãos teve a responsabilidade de apontar, olha, isso daqui tá irregular, isso daqui tá errado, isso daqui tá estranho. É preciso demarcar isso. E aí nessa história do chumbo trocado, tudo bem, o chumbo trocado é dizer que o presidente da República teve uma reunião com o dono do Banco Master. Com quantos outros donos de banco? O presidente da República pode ter tido uma reunião, mas o presidente da República não andou no jatinho. O presidente da República não fez uma PEC que dava benefícios ao Banco Master. O presidente da República... Quando fala da PEC, a senhora se refere ao senador Ciro Nogueira do Progressistas. Exatamente. A PEC que ficou conhecida como PEC do Banco Master. Né? Que era um jabuti, inclusive, numa matéria que não tinha nada a ver com isso. E era um jabuti para beneficiar o banqueiro, para beneficiar a instituição. O presidente Lula não articulou a compra do Banco Master pelo BRB. E assim poderia citar outra. Não foi, andou de jatinho, etc. Então, ainda que haja chumbos trocados, como você coloca, e eu não sei se concordo com essa afirmação de que há chumbos trocados,
Na Não, balança... eu falo na questão das narrativas entre os parlamentares de esquerda e de direita. O discordar não é no sentido... É discordar dizer, será que é chumbo trocado mesmo? Porque às vezes eles jogam uma pedrinha do lado de cá e a gente consegue fazer um panorama todo, dizer, olha, esses contatos no telefone, pegou carona pra ver jogo, pra ver... Porque não é uma relação, né? Obviamente que a gente não pode criar nenhum tipo de condenação e sentenciar ninguém por ter encontrado, por ter jantado, por ter... Isso não existe. Agora, as relações, quando elas vão se aprofundando, a gente começa pelo menos a suspeitar. E aí cabe às autoridades e à justiça dizer se essas suspeitas são válidas ou não são válidas, né? E quando a gente Hugo Mota, presidente da Câmara, que se reuniu de madrugada com o Daniel Workar, segundo as mensagens indicam ali no celular, há indícios aí, como a senhora vê a situação do presidente da Câmara dos Deputados? Tem também informação de que o Banco Master liberou 22 milhões para a família dele ali, um empréstimo, enfim. A senhora acha que há elementos contra o presidente da Câmara ou ainda é cedo? Eu acho que ainda. Tudo tem que ser investigado. Um encontro e uma reunião não pode ser base para afirmar alguma coisa, né? O empréstimo de 22 milhões chama mais atenção do que uma reunião, né? Que quis saber do que está sendo falado. A gente não pode pegar uma colocação solta e fazer uma afirmação criminosa. Me chama mais atenção uma emenda em plenário do que um encontro. Agora, tudo que envolve o Master é suspeito. Tudo que envolve o Banco Master é suspeito. De lá pra cá, todos os lados. Não à toa, eles usam esse encontro do presidente Lula ou qualquer outras teses que possam ser usadas. Por isso que é preciso se investigar. O encontro, o que se tratou, encontrou e não tem nada. Gente, não é crime. Não é crime você encontrar um banqueiro que está envolvido num esquema de corrupção, de fraude financeira dessa magnitude. Agora, precisa entender, esse encontro tinha algum objetivo político? Esse encontro tinha algum objetivo de interferência em alguma questão econômica? Porque sozinho o Daniel Workar não fez o que fez. Isso é claro. Agora, cabe às autoridades trazer as respostas e fazer esse fio condutor. Não dá para acusar o presidente Lula, não dá para acusar o presidente Hugo Mota, não dá para acusar as pessoas, quem quer que seja do ser. Por quê? Agora a gente pode questionar como é que o senador apresenta uma emenda, por que o senador e o presidente de partido viaja tanto nos aviões, esse empréstimo, essa relação, porque aí é uma troca e tudo pode ser questionado e as autoridades é quem precisa responder. Deputada, o presidente Lula errou ao receber Daniel Workar fora da agenda? Eu não sei o que errou. Poderia ter colocado na agenda. Talvez o presidente Lula não tivesse a dimensão do que vinha por aí. Talvez não tivesse o problema. E às vezes, na ingenuidade, a gente acaba errando também. Nós somos autoridades, estamos na República, estamos nos poderes. A gente precisa tomar um cuidado. Outro dia alguém me dizia, a qualquer hora você se embanana, porque você grava vídeo com todo mundo. Toda hora o pessoal no plenário, nos corredores da Câmara, e você sempre grava, porque você é muito solista. E já vimos caso, por exemplo, de uma pessoa fazer foto com alguém e depois ser atrelado a uma série de questões, né? A gente precisa desenvolver uma certa malícia, às vezes falta. Então, talvez se o presidente tivesse colocado, minimizaria. Mas eu não acho que é um... Porque teria havido transparência. Eu não acho que é um erro que, meu Deus, olha, há aqui um indício claríssimo, fortíssimo. Mas talvez fosse importante, porque se soubesse o que vinha pela frente, tivesse tomado esse cuidado. Às vezes, eu não acho que porque quando a gente diz haveria clareza, pode parecer que a gente está dizendo que há alguma coisa a ser encobertada. Eu imagino que alguém chegou, falou alguma... Eu não tenho a menor informação sobre esse encontro, tá? Tô aqui criando cenários hipotéticos. Tem um banqueiro, tem uma pessoa que quer conversar com o presidente. Tá bom, traga ele aqui, vamos conversar e etc, né? O presidente Lula recebe pessoas, não só o Daniel Workar fora da agenda oficial, né? Isso não é uma exceção ao Daniel Workar. E aí quererem tratar isso, ele recebeu o Daniel Workar. Não, o presidente Lula recebe outras pessoas fora da agenda oficial do governo, né? Em encontros, em jantares, em conversas que o presidente Lula realiza. Então eu acho que poderia ter tido essa malícia, mas não teve porque deve ter sido algum tipo de encontro informal, algum tipo de conversa, como faz com outras questões, mas como logo na sequência se explode algo dessa magnitude, tudo vira uma bola de neve e tudo vira narrativa na boca de todo mundo. Deputado, encaminhando para a parte final da nossa entrevista, queria saber quem a senhora defende que seja o vice do presidente Lula nessa eleição de 2026. Olha, não tem uma posição formada. Eu acho que precisa se desenhar primeiro isso das possibilidades que tem. Acho que Geraldo Alckmin foi um bom vice para o presidente Lula.
nesse momento da reeleição, né, da eleição passada contra a extrema-direita, porque vinha ali de um partido que dialoga com todos os setores. Não sei em que pé está essa negociação. Não tem um nome que eu possa dizer, eu acho que este é o melhor nome para a reeleição do presidente Lula. Eu acho que precisa ter um perfil, eu posso dizer um perfil. Qual perfil? Esse perfil que converse com todo mundo, esse perfil que consiga dissipar a imagem que vão tentar atrelar ao presidente, de qualquer nível de extremismo, de qualquer nível de... que diga sobre projeto de Brasil, né? Que tenha uma boa interlocução com todos os setores, com a sociedade civil, com o setor empresarial, com o agro, etc, etc, para criar mesmo esse cordão sanitário. Porque é um cordão sanitário que se cria, né? Um cordão sanitário contra a barbárie, um cordão sanitário contra o discurso de ódio, a enalteção da ditadura, a tentativa de golpe de Estado. 8 de janeiro fica simbólico para que nós entendamos qual é o projeto que se coloca na esteira de discussão. Ainda que o presidente, o candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, tenha modulado muito o seu discurso e a sua figura. Eu não sei como que o eleitor... moderado. Nossa, ele virou um menino doce. Ele virou uma coisa... Ele até brinca com todos nas publicações. Ele é brincalhão, não é mais o senador raivoso, o senador das rachadinhas, o senador das mansões compradas em dinheiro vivo. Não, ele é um homem moderado, um homem que vai falar da economia, etc. Eu não sei como que o eleitor recebe isso, né? Mas a gente conhece o histórico da família Bolsonaro, né? E de tudo o que foi o governo Bolsonaro. Então eu acho que um vice-candidato para o presidente Lula, um vice-presidente, um candidato à vice-presidência, precisa ter essa condição de modular, né, esses discursos odiosos que serão colocados e dialogar com setores mais amplos da sociedade, né? E eu acho que o presidente Lula saberá fazer a escolha mais acertada, tá aí no seu 3º mandato, com condições grandes de ir ao 4º mandato, e acho que saberá fazer a escolha de um bom nome, como fez agora no caso do vice-presidente Geraldo Alckmin. Deputada, a senhora disse que Flávio Bolsonaro tem moderado o discurso. As pesquisas mostram que ele vem crescendo, né, diferentes pesquisas de intenção de voto. Flávio Bolsonaro é um nome mais duro ou mais fácil de ser batido na sua concepção do que Jair Bolsonaro? Olha, talvez ele seja um nome mais duro do que Jair Bolsonaro, né? Porque Jair Bolsonaro tem uma rejeição muito grande, mas é difícil fazer essa análise política porque o voto é de Jair Bolsonaro, né? Não é de Flávio Bolsonaro. Flávio recebe esse eleitorado, recebe esse voto. E eu acho que essas pesquisas, elas estão aqui agora, muito distante das eleições. Isso deve afunilar. O governo tem entrega, o governo tem o que apresentar, o governo tem projeto. Agora, com a polarização social, né, com todos os movimentos que têm acontecido, as pesquisas têm ido para esse lugar. Mas eu acho que isso, com a entrega, com a campanha, nos momentos oportunos, os números devem ser modificados. A pesquisa deve ser alterada, né? Então eu acho que Flávio Bolsonaro traz os votos de Jair Bolsonaro, mas traz menos rejeição, talvez, do que Jair Bolsonaro e consegue modular o seu discurso mais do que Jair Bolsonaro. Eu não imagino se Jair Bolsonaro conseguiria fazer o que Flávio Bolsonaro está fazendo agora. Por exemplo? Né? Por exemplo, modular o discurso, se fazer de menino legal, gentil, brincar com todos nas redes sociais, né? Se mostrar... Ele disse que precisaria do apoio de todos, né? Exato. Querer dizer que quer dialogar com todo mundo, inclusive com grupos que eles massacraram todo o tempo que tiveram na vida pública, como a comunidade LGBTQIA+. Eu não sei se Jair Bolsonaro teria culhão para fazer isso. Se ele teria estrutura, envergadura para fazer isso. Você tem que ter envergadura. A gente pode até ser opositores e discordar completamente, mas ele foi lá e tá fazendo o jogo político dele. É cena, é encenação, é encenação. Se levar as eleições no dia seguinte, volta a ser a mesma família Bolsonaro que o Brasil conhece, volta. Mas ele tá arriscando, ele tá apostando e tá gostando, porque a pesquisa tem dado uma sinalização positiva para isso. Mas eu não sei se esses números se sustentam até os dias das eleições. Deputada Érica Hilton, muito obrigado pela sua participação aqui no Metrópolis. Eu sempre encerro a minha entrevista concedendo ao entrevistado a oportunidade de falar diretamente com quem está nos assistindo. Se quiser dar um último recado, por favor, fique à vontade. A sua câmera é essa daqui.
Eu quero agradecer o convite, o espaço e dizer que nós temos um projeto para o Brasil e para as mulheres do Brasil, sem essa discussão ideológica mentirosa. Vamos enfrentar a violência, vamos enfrentar o feminicídio, vamos enfrentar a cultura de estupro, vamos garantir que todas as mulheres tenham espaço na sociedade sem que nenhuma seja deixada para trás. Toda essa onda de ataque, de ódio, enfraquece a democracia, enfraquece o propósito que é a Comissão das Mulheres e a Câmara dos Deputados. Lutar por dignidade, por condições melhores, por vaga na creche, por melhores condições de trabalho, por proteção à vida. Este é o nosso compromisso, este é o nosso propósito e é isso que nós iremos fazer. Muito obrigado, deputada Érica Hilton. E obrigado a você que nos acompanhou até agora aqui no Portal Metrópolis. Convido você a se inscrever aqui no canal do Metrópolis, acompanhar a gente nas redes sociais e acionar e entrar, claro, na minha coluna Paulo Capelli, no Portal Metrópolis. Muitos furos de reportagem e entrevistas para você lá. Um forte abraço. Tchau, tchau.